Quando conto essa história, sempre começo avisando. Nada aqui foi planejado, nada foi pensado, com frieza ou estratégia. Tudo começou com um impulso, daqueles que deixam qualquer pessoa dividida entre o medo e a esperança. Um impulso que, naquele dia quente e silencioso, transformou um homem simples no protagonista de um destino que ele jamais imaginaria para si mesmo. Era início dos anos 60, num povoado esquecido entre montanhas e campos ressecados. Havia casas de madeira que rangiam à mínima brisa e estradas feitas apenas de poeira e pedras soltas. Ali vivia Jonas, um rapaz magro, com mãos calejadas e olhos que sempre pareciam mirar um futuro que ninguém mais conseguia ver. Não tinha terras, não tinha gado, não tinha nada além de sua esposa e uma pequena casa inacabada, feita com tábuas reaproveitadas. Mesmo assim, todos diziam que ele carregava dentro de si algo estranho, quase teimoso demais, para seu próprio bem. Uma esperança que nunca se rendia. Naquela manhã, Jonas caminhava pela estrada seca, levando consigo o único plano que conseguira elaborar nos últimos meses: juntar dinheiro suficiente para comprar meia dúzia de frangos e começar alguma coisa, por menor que fosse. Tinha exatamente 11 moedas, guardadas em um lenço amarrado com tanto cuidado, que parecia conter ouro. Para ele, continha. Era o início de um sonho que só vivia em seu peito. O sol queimava tanto que era difícil enxergar ao longe. Foi por isso que ele só percebeu a cena quando já estava a poucos metros de distância. Um homem gritava, nervoso, suado, batendo com um cabo de madeira em um pequeno animal que mal conseguia ficar em pé. As pancadas ecoavam no ar seco, assustando até os pássaros que tentavam cantar nos arbustos. Jonas parou. Por um instante, sentiu a garganta fechar. O animal era pequeno, jovem demais para carregar aquele sofrimento. Suas pernas tremiam, como se estivessem prestes a ceder. Os olhos, fundos, denunciavam fome, sede e medo. Jonas sentiu algo arder dentro do peito, uma indignação silenciosa, pesada. O fazendeiro, homem conhecido por seu temperamento duro, continuava gritando: "Não presta! Não engorda! Não serve para nada!" Era visível que estava se desfazendo dali por puro desprezo. Jonas deu um passo à frente. Não pensou, não planejou, não calculou, apenas falou, sem reconhecer sua própria voz: "Senhor, por que fazer isso? Se o animal não lhe serve, deixe que eu leve." O fazendeiro parou. Olhou Jonas de cima a baixo, como quem observa uma criança tola. "Levar? Pra quê? Vai morrer logo. Não passa desta semana. Mas se quiser perder seu tempo..." Jonas respirou fundo. Sentiu o peso das moedas no bolso, as moedas que representavam seu plano inteiro, seu pequeno sonho de começar. Mas naquele instante, algo mais forte do que qualquer lógica o empurrou. "Eu pago", disse. "Pago o que tenho." O homem arregalou os olhos, riu com desdém. "Então pague. Leve essa desgraça embora. Menos um problema para mim." As mãos de Jonas tremiam ao entregar suas últimas moedas. Por um segundo, ele quase recuou. A imagem dos frangos menos a esperança, o início de algo, se desfez como poeira levada pelo vento. Mas já era tarde. O animal era seu. Agora, pegou a corda com delicadeza, como se tivesse medo de tocar algo quebrado demais. O pequeno filhote deu 2 passos hesitantes, quase caindo. Jonas se colocou ao lado dele, apoiando com cuidado, falando baixo, como quem tenta acalmar uma criança assustada. O caminho de volta parecia mais longo e mais quente do que antes. Não havia sombra, não havia vento. O animal parava a cada poucos metros, respirando com dificuldade. Jonas arrancava punhados de capim seco para oferecer, mesmo sabendo que pouco adiantava. Quando encontrava poças rasas, inclinava a cabeça do filhote com cuidado. Ele não tinha nada,
mas estava disposto a dividir qualquer coisa. Enquanto caminhava, Jonas repetia para si mesmo: vai dar certo, tem que dar certo. Mas seu coração sabia que não havia garantia alguma. Quando chegou em casa, sua esposa estava lavando roupas em uma bacia de metal velha. Ao ver o animal, parou imediatamente. Jonas, o que é isso? Onde estão as moedas? Ele contou tudo, sem esconder nada. Ela suspirou fundo, passou a mão no rosto e permaneceu em silêncio por longos segundos. Você apostou o pouco que tínhamos nisso? Perguntou com a voz baixa, quase cansada. Jonas baixou os olhos. Eu senti que precisava salvar. Ela permaneceu olhando o filhote por um tempo. Depois, disse: então, vamos tentar. Não sei como, mas vamos. E foi assim que a história começou. Naquela mesma tarde, Jonas saiu para pedir ajuda no povoado. Tinha apenas 5 galinhas. Decidiu vender 3. Passou horas oferecendo, sendo ignorado, sendo dispensado, até finalmente juntar algumas moedas. Com elas, buscaria alguém que entendesse de animais. Foi quando um desconhecido lhe deu a dica de um ancião que vivia numa casinha afastada. Jonas foi até lá. O velho parecia parte da própria terra. Mãos enrugadas, cheiro de ervas, olhar profundo. Mostre-me o animal, disse. Jonas descreveu tudo, detalhando cada sintoma. O homem ouviu em silêncio, apenas balançando a cabeça. Preparou um remédio amargo, deu instruções e pediu pagamento modesto. Jonas pagou com tudo que tinha novamente. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, Jonas deu as primeiras gotas do remédio ao filhote. Falou baixo, acariciou, esperou. Repetiu isso por 3 dias. E então, algo mudou. O animal começou a levantar com menos dificuldade. Depois, deu alguns passos firmes. Jonas sentiu algo que não sentia há tempos. Orgulho, não por ter comprado o filhote menos, mas por não ter desistido dele. As semanas passaram. O animal ganhou peso. Seus olhos voltaram a brilhar. A esposa começou a sorrir ao vê-lo pastar. E os vizinhos pararam de rir. Jonas trabalhou ainda mais. Alugou um pequeno terreno para plantar forragem. Buscou água em baldes. Negociou com outros camponeses, para conseguir mais comida para seu pequeno companheiro. O filhote virou bezerro. Depois, cresceu mais. Um dia, Jonas decidiu pedir um touro, emprestado ao vizinho, para cruzar. E foi assim que, meses depois, numa madrugada fria, Jonas e sua esposa assistiram ao nascimento de um novo bezerro, forte, saudável, cheio de vida. Jonas chorou, sem vergonha alguma. Era como se o destino lhe dissesse: você estava certo em acreditar. A partir dali, tudo mudou. Jonas começou a vender alguns dos animais. Depois, comprou outros. Construiu um curral melhor. Aprendeu a negociar. Aprendeu a tratar enfermidades. Fez amizades com quem antes o ignorava. Aos poucos, ergueu sua própria pequena fazenda. E tudo, absolutamente tudo, nasceu daquele instante de compaixão que muitos teriam chamado de erro. Anos depois, sentado na varanda ao pôr do sol, Jonas costumava dizer que a vida dele começou no dia em que ele apostou todas as suas moedas no que ninguém queria, no que todos tinham desistido, no que parecia condenado a morrer. E talvez seja justamente isso que essa história tem para nos lembrar. Às vezes, as oportunidades mais transformadoras vêm disfarçadas de fracasso. Às vezes, o que todo mundo chama de perda pode ser o seu recomeço. Às vezes, basta coragem menos e um pouco de fé para puxar pela corda algo que parece sem valor e descobrir que era o início de tudo. Se você ouviu até aqui, quero te perguntar: você já viveu algo assim? Já apostou tudo em algo que ninguém acreditava? Conta nos comentários. Eu leio cada um deles. E se essa história tocou o seu coração, deixe um like, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui,
sempre tem uma história real para inspirar o seu dia. Você nunca sabe, talvez a próxima oportunidade esteja escondida exatamente onde ninguém mais está olhando.